www.facebook.com/A Voz da Umbanda. Gostaria também de mandar um abraço ao Maurício Diogum, diretor da Rádio Umbandeiros, que sempre permite que o nosso programa seja veiculado através do YouTube. Bom, caros ouvintes, hoje o tema do nosso programa vai tratar de terapias de vidas passadas. Talvez alguns possam questionar o que esse tema, vidas passadas, tem a ver com a Umbanda. Nós temos que lembrar que a Umbanda é uma religião sincrética, ou seja, ela vai buscar características de outra religião para formar o seu pensamento. E existem 3 grandes pilares que sustentam a religião da Umbanda. A primeira, o primeiro pilar está associado às religiões, digamos assim, ocidentais, e dentre elas se destaca o cristianismo. Lembrando sempre, a Umbanda é uma religião cristã. Ser cristã não significa ser católica. Nós somos uma religião cristã. Um outro pilar que sustenta a Umbanda são as religiões de origem afro, e por isso que nós cultuamos os orixás. E o terceiro pilar da Umbanda está associado às religiões ditas orientais, e por isso que normalmente nós acreditamos no karma e na reencarnação. Portanto, se existe karma, se existe reencarnação, é porque existiram vidas anteriores a essa vida que nós vivemos hoje. E aí podem surgir algumas questões do tipo, como essas vidas podem interferir na nossa vida atual? Se interferem, de que forma nós podemos acessar vidas anteriores? Então esse assunto e muitas outras questões nós vamos abordar no programa de hoje com a nossa convidada. A nossa convidada é a terapeuta holística Remi Soares, ou também Remi de Oxum. Boa noite, Remi. Boa noite, e quero inicialmente agradecer o convite para estar aqui conversando com vocês e esclarecendo um pouco para os ouvintes sobre esse tema tão importante que é de vidas passadas. Só para que os nossos ouvintes tenham uma breve ideia, porque o currículo é muito extenso, mas vamos abordar aqui alguns cursos, algumas formações que a Remi tem. A Remi é reikiana, possui também formação em florais de Bach. É pós-graduada em psicologia transpessoal e em psicoterapia reencarnacionista. Remi, para iniciar a nossa conversa, o que faz um terapeuta holístico? Então, um terapeuta holístico vem da ideia, o holístico vem do termo holos, que significa todo ou totalidade. Então, é como nós enxergamos o ser humano como um ser completo. Não é separado corpo e mente. Há um tempo atrás, se nós formos ver, a ciência, para se fazer ciência, ela dividiu o corpo do ser humano em físico e psíquico, que é o paradigma newtoniano, paradigma cartesiano que a gente chama. E desde então a medicina ficou encarregada de cuidar do corpo e a psicologia, carregada de cuidar do psíquico. Só que, na verdade, essa divisão, ela justamente fragmenta o ser humano. E o terapeuta holístico, que ele é baseado em conhecimentos, inclusive orientais, porque na filosofia oriental nunca houve essa divisão, e ela tem mais de 15 mil anos, o ser humano é visto como um todo. Que hoje a filosofia, a ciência ocidental, a nossa, vem trazendo com um paradigma sistêmico, em que, na verdade, há uma interação do todo com o todo. Então, nós precisamos ser vistos na nossa totalidade. Corpo e mente unidos, porque uma parte da mente interfere no corpo e uma parte do corpo vai interferir na mente no caso de ter algum problema. Então existe um processo integrado, sistêmico, e o terapeuta holístico, então, ele vai ter esse olhar completo sobre o sujeito. Então nós tratamos a pessoa não por apenas um setor, a gente procura ver o ser humano como um todo, um ser complexo,
que é. Muito interessante, Remy. Quando tu falas, né, conhecer o ser como um todo, né, nós podemos generalizar que todo terapeuta holístico ele trabalha com vidas passadas, ou isso é uma característica restrita, né, para alguns terapeutas que estudaram especificamente isso? Sim, na verdade, o terapeuta holístico, ele trabalha com existem vários tipos de terapias que a gente chama de terapias holísticas, terapias complementares. Não se utiliza o termo alternativas, porque a ideia não é que ela seja uma alternativa à medicina. Ela complementa o tratamento médico, então por isso são terapias complementares. E a terapia de vidas passadas, ela é uma ferramenta terapêutica. Não são todos os terapeutas holísticos que trabalham. É preciso fazer uma formação para isso, específica para isso, né? E o terapeuta holístico ele pode optar por trabalhar com outras ferramentas, por exemplo, com reflexologia, com bioenergética. Ele pode optar por estar trabalhando com, além do reiki, cura quântica, outras linhas de florais. Ele pode estar tendo outras formações que vão estar tendo esse olhar holístico, mas não necessariamente todo terapeuta holístico vai estar trabalhando com esse tipo de terapia. É preciso ter uma formação específica para isso. Remy, os terapeutas holísticos, talvez uma pergunta até um pouco provocativa, né, por conhecer um pouco e talvez até por saber a resposta, mas talvez os nossos ouvintes não sejam aceitos. E o Pai Saul com certeza está ouvindo. O Pai Saul é psicólogo, né? De como a psicologia tradicional ela aceita essas terapias ditas, né, holísticas ou integradoras, né, ou alternativas, né? De que forma a academia acaba tratando isso? Ok. Bom, esse é um tema controverso para a psicologia. Na verdade, quando a gente pensa para a psicologia, é aceito ou não é aceito, a resposta quem vai dar é o conselho. O conselho, né, assim como qualquer entidade, é o órgão que representa aquela categoria. Então é o conselho que vai acabar se posicionando em termos gerais, em termos de uma visão do que aquela categoria entende. E o Conselho Federal de Psicologia, ele tem um entendimento ainda não aceitando diretamente como uma, vamos dizer assim... Não é aceito cientificamente. Não é aceito, Mas existem ao longo do país cursos reconhecidos pelo MEC, e inclusive com vários psicólogos sendo professores e inclusive alunos de psicoterapia reencarnacionista e inclusive médicos também. Então o que acaba validando pela prática, né? E alguns profissionais, alguns professores que inclusive lecionam e que coordenam esses cursos, quando questionados judicialmente, né, pelo conselho, tiveram ganho de causa, e que entra dentro da área da psicologia transpessoal, que alguns conselhos regionais, né, já ampliaram a sua visão para o holístico e já estão aceitando a psicologia transpessoal. Mas assim, confesso que essa tua pergunta realmente ela é provocativa, porque existe dentro da psicologia um medo do desconhecido, e isso é do ser humano, não é da psicologia. Muitos profissionais realmente mais tradicionais acabam não sabendo exatamente do que trata a psicologia transpessoal, que é uma psicologia integrativa, que junta a toda a psicologia oriental e ocidental, vai fazer uma integração, e e nesse receio acaba se tendo essa discussão se seria ou não validado. Mas o que a gente percebe é que os próprios profissionais vão buscar auxílio, vão buscar sua formação
né? Então é como se dissesse assim, a própria prática, né? O que a gente está vendo em termos de experiência, e o próprio judiciário, que também tem uma posição favorável para reconhecer como uma prática. E se a gente for sair do Brasil e a gente for para outros países, a gente vai ficar bem tranquilo, porque na verdade em outros países é reconhecido como uma ferramenta, né? Assim como aqui no Brasil algumas outras práticas holísticas, né, seria holístico, em outros países seriam formas de medicina, como a Ayurveda, por exemplo, né? Então a gente percebe isso nessa caminhada, né? Mas é interessante que essa discussão dentro do conselho, ela tem uma causa, se a gente for ver, porque a psicologia, ela lutou muito para ser reconhecida como ciência. E nesse lutar para ser reconhecido como ciência, e quando conseguiu chegar e ter um espaçozinho no meio acadêmico, no meio científico, como uma área autônoma, ela tem um receio de que de repente trazer algo que embora já seja da prática de alguns psicólogos, trazer isso oficialmente possa de repente fragilizar esse status de ciência, o que não é verdade, porque a física quântica é um grande aliado do entendimento científico de muito que essa psicologia, enfim, ela traz para esse entendimento, né? Então existe ciência, né? Até porque a dimensão espiritual, ela é uma dimensão do ser humano, e alguns psicólogos já disseram isso no passado, né? Que são os fundadores, enfim, dessa escola. Então o indivíduo, ele não é só o físico, não é só o mental e só o emocional, ele também tem uma dimensão espiritual que é inata. A questão é se ele acessa ou não, mas ele tem essa dimensão. E a psicologia tem um papel, sim, com a questão da dimensão, com a dimensão espiritual do sujeito também. Ela tem que olhar para isso, e ela tem que dar escuta, né? Enfim, nesse sentido a gente ainda tem uma caminhada, mas a gente já avançou muito. Ou seja, temos que quebrar algumas barreiras. Alguns paradigmas ainda, com certeza. E até porque alguns protecionismo também, né? Talvez exista um pouco disso. Já falaste bastante da questão da terapia holística, né? Da aceitação ou não, né? E muitas vezes a aceitação se dá pelo efetivo trabalho que é realizado. Eu gostaria que tu contasse para nós um pouquinho o que é essa psicoterapia reencarnacionista. Então, a psicoterapia reencarnacionista, ela vem como uma importante ferramenta terapêutica para o profissional, para auxiliar alguém que esteja com algum problema de relacionamento, algum problema de saúde, algum problema emocional, e que não está conseguindo lidar com aquilo. Então, ela por si só, ela não faz nenhum milagre, isso é importante que seja dito, não existe o pó mágico, que eu vou lá, faço uma regressão e a minha vida muda drasticamente. Existe ela enquanto ferramenta terapêutica dentro de um todo, dentro de um processo de mudança. E a psicoterapia reencarnacionista, então, ela vai pressupor algumas coisas teóricas, tipo, nós somos seres em evolução. E se nós somos seres em evolução, a infância não é o início e a morte não é o fim. Então, nós já viemos com uma certa carga de memória que, a partir dessa carga, existem determinadas memórias que são traumáticas, existem determinados relacionamentos que foram conflitivos, e a partir dessas experiências de vidas passadas, nós vamos reencarnando sucessivamente numa proposta evolutiva para limpar, para resolver esses problemas. Então, eu costumo dizer assim que a gente costuma ser, eu falo isso no consultório, né, para os pacientes entenderem, é como se a gente fosse uma marionete, que tem fiozinhos invisíveis que vão estar conduzindo, muitas vezes dizendo, por que eu ajo de tal forma e não consigo mudar? Por que eu tenho uma determinada fobia que eu não sei explicar, porque eu não tenho uma experiência anterior que possa ter desencadeado? Por que eu tenho uma dificuldade de relacionamento com meu pai, com a minha mãe, e teoricamente
realmente isso é inexplicável, pelo tempo de vida que aquele ser tem, não teria tempo suficiente para nesta vida ter algum registro tão forte que justificasse aquele comportamento, aquele sentimento. Então às vezes vão de perguntas assim até outras mais amplas, né, existenciais. E aí o que acontece? A gente tem esse fiozinho oculto, né? Esse fiozinho que faz com que a gente haja, pense e se comporte de determinada maneira. E uma ponta está conectada em nós agora, com este corpo físico. E uma ponta está conectada com uma vida passada. Então a gente tem interferências de vidas passadas na nossa vida atual. E aí é importante que essa psicoterapia ela vai buscar a causa e não tratar o sintoma. Então, a terapia, ela vai fazer esse corte de sintonia que a gente chama. Eu vou cortar esse fio para deixar que aquela vida passada, aquela experiência traumática fique no passado. E eu vou ajudar a pessoa a viver, encarar o que ela tem hoje, não com a interferência de vida passada, mas simplesmente a vida de hoje, os desafios desta existência dela, sem ter essa marca junto, sem ter esse fiozinho, trazendo todo um conteúdo de um outro cenário, de um outro contexto, que está interferindo e que muitas vezes não faz nenhum menor sentido quando ele se manifesta hoje na vida daquela pessoa, né? Emi, pelo que você falou, eu percebi que a influência da vida passada ela pode ser má. Mas se a pessoa, por exemplo, tiver uma influência boa, isso seria possível utilizar? E essa pergunta eu deixo para você responder depois, que eu encontrei uma frase aqui que eu acho, se você concordar, que resume bem o que seria a terapia holística. O terapeuta holístico, desculpe, não é doutor, por isso ele não receita, mas sim recomenda. Ele nunca diagnostica, ele avalia, analisa, e nunca doenças, e sim difusões, desequilíbrios energéticos, predisposições. Da mesma forma, jamais usa medicamentos, que pressupõe pela própria gênese da palavra a existência de um médico. Recomenda, isto sim, remédios naturais, essência e extratos. O que você tem a dizer dessa frase? Com certeza, é uma boa definição do terapeuta holístico. Realmente nós não receitamos, o objetivo não é, por isso não é alternativa, não é ocupar o lugar na vida da pessoa, ou isto, ou a medicina. Muito pelo contrário, a medicina ela é importante, é válida, no sentido que a terapia vem para complementar. Tanto que o próprio Ministério da Saúde tem todo um trabalho para incentivo de práticas complementares à saúde. Tem, inclusive, regulamentação para esse tipo de trabalho que a gente está conversando, dentro de portarias e resoluções do Ministério da Saúde. Existe uma política, existem editais de fomento, inclusive para a UBS, para que ela tenha, além da medicina, ela traga esse tipo de prática de saúde. Então, com certeza, é algo que vem para complementar o trabalho da medicina. Isso aí. E quanto a... não sei nem se eu poderia dizer assim... a influência de vidas passadas, quanto ela é boa? Ah, sim, bem importante essa tua pergunta, porque às vezes a gente pensa, eu vou buscar só e vou acabar acessando só aquilo que é traumático. Não, na verdade, quando você faz esse acesso, você acaba percebendo, inclusive, com certeza, coisas positivas, você consegue entender um pouco mais a tua vida hoje, porque, como eu disse, a infância não é o início, muitas das tuas habilidades, inclusive, daqui a pouco já foram também desenvolvidas, já foram utilizadas numa vida passada, né? Por exemplo, daqui a pouco um talento musical que você tem, que é algo muito, né, muito legal, visto como, entendo, né, como algo positivo, daqui a pouco você já teve uma carreira musical no passado, já houve esse contato com a música numa vida passada. Então a gente não fica com a marca só daquilo que é negativo, a gente fica com a marca de todas as nossas experiências, né? E o que a gente vai com a terapia, vamos dizer assim,
trabalhar, claro, são aquelas que não estão boas, né? Mas com certeza vem na regressão muitos aspectos de personalidade que já foram vivenciados. E é muito legal depois no pós-regressão, que depois eu vou estar explicando, quando a gente conversa e a pessoa, é mesmo isso, aquilo, eu gosto muito disso, não sabia da onde, como veio. Às vezes até um aspecto assim de gostar de uma determinada coisa e não saber da onde que vinha aquele gosto particular e de repente descobrir numa vida passada. Então, sim, com certeza, o que é positivo e até outras características que a gente às vezes não saberia definir da onde, e aí esse acesso na memória acaba dando a razão, né? Mostrando da onde vem. E, Marcos, eu estava pensando uma coisa. Vamos homenagear a nossa entrevistada que está nos explicando tão bem sobre a terapia holística com ponto de Exu? Vamos lá. Oxum, desculpe. Baixai, baixai, ó Virgem da Conceição, Maria Imaculada, tirai a perturbação. Será retirado, levando pro mar adentro, profundo do mar sagrado, levando pro mar adentro, profundo do mar sagrado. Baixai, baixai, ó Virgem da Conceição, Maria Imaculada, tirai a perturbação. Baixai, baixai, ó Virgem da Conceição, Maria Imaculada, tirai a perturbação. Se tiveres praga de alguém, deixar será retirado, levando pro mar adentro, profundo do mar sagrado, levando pro mar adentro, profundo do mar sagrado. Baixai, baixai, ó Virgem da Conceição, Maria Imaculada, tirai a perturbação. Baixai, baixai, ó Virgem da Conceição, Maria Imaculada, tirai a perturbação. Se tiveres praga de alguém, deixar será retirado, levando pro mar adentro, profundo do mar sagrado, levando pro mar adentro, profundo do mar sagrado. Baixai, baixai, ó Virgem da Conceição, Maria Imaculada, tirai a perturbação. Baixai, baixai, ó Virgem da Conceição, Maria Imaculada,
retirado, levando pro mar adentro. Profundo do mar sagrado, Levando pro mar adentro. profundo do mar sagrado. Destranca a rua encruzilhada, corre toda quimbanda. Destranca a rua encruzilhada, corre toda quimbanda. Tava dormindo, a quimbanda me chamou. Levanta minha gente, no carro já chegou. Tava dormindo, a quimbanda me chamou. Levanta minha gente, no carro já chegou. Destranca a rua, saiu a girar, a girar. Chegou de tranca a rua para todo mundo levar. Destranca a rua, saiu a girar, a girar. Chegou de tranca a rua para todo mundo levar. Destranca a rua encruzilhada, corre toda a quimbanda. Destranca a rua encruzilhada, corre toda a quimbanda. Tava dormindo, a quimbanda me chamou. Levanta minha gente, tranca a rua já chegou. Tava dormindo, a quimbanda me chamou. Levanta minha gente, tranca a rua já chegou. Destranca a rua, saiu a girar, a girar. Chegou de tranca a rua para todo mundo levar. Destranca a rua, saiu a girar, a girar. Chegou de tranca a rua para todo mundo levar. Destranca a rua encruzilhada, corre toda a quimbanda. Tava dormindo, a quimbanda me chamou. Levanta minha gente, tranca a rua já chegou. Tava dormindo, a quimbanda me chamou. Levanta minha gente, tranca a rua já chegou. Destranca a rua, saiu a girar, a girar. Chegou de tranca a rua para todo mundo levar. Destranca a rua, saiu a girar, a girar. Chegou de tranca a rua para todo mundo levar. Destranca a rua, saiu a girar, a girar. Chegou de tranca a rua para todo mundo levar. Destranca a rua, saiu a girar, a girar. Chegou de tranca a rua para todo mundo levar. Retomamos o programa A Voz da Umbanda, com o apoio da Ervanária São Carlos, Automecânica Medeiros, Risco Zero Assessoria e Treinamentos e Escola de Teologia Umbandista. Hoje, caros ouvintes, estamos aqui entrevistando a terapeuta holística Remy Soares. Antes do intervalo, Remy, tu comentaste que o ser humano ele possui 4 dimensões: a dimensão física, a dimensão mental, emocional e espiritual. Eu gostaria, para poder elucidar para os nossos ouvintes, se tu pudesse falar um pouquinho, explicar um pouquinho cada uma dessas dimensões. Ok. Então, a dimensão física ou corporal é aquela que vai estar apresentando os sintomas físicos, como podemos dizer. Se a gente for pensar do ponto de vista do desequilíbrio, para ficar mais fácil de poder exemplificar as dimensões, tá? Porque quando elas estão em harmonia, a gente sente a integração, a plenitude e fica difícil de perceber qual é qual, aonde está o problema. Então a dimensão física é aquela que vai trazer uma enxaqueca, em que a pessoa já fez muitos tratamentos, não sabe de onde vem, ou faz o tratamento para, retoma, faz exames clínicos e não consegue perceber a causa. É aquela dor de estômago forte, que aparentemente também pode ou não ter feito algum tratamento já, mas além desse tratamento, a causa, não sabe exatamente, embora há fundo nervoso, que daí já está fazendo o link com o emocional, mas existe uma dor física concreta. É um reumatismo, é uma questão de problema de sono, insônia, ou sono irregular, ou tem pesadelos.
e assim por diante. Então a dimensão física é aquela corporal mesmo, é aquela que o indivíduo sente no seu corpo, é uma queda de cabelo, né? É um problema de tensão muscular e assim por diante. A dimensão mental é aquela em que a gente está no nível dos pensamentos, no nível racional. Os nossos pensamentos, eles são muito fortes. Eles atraem aquilo que a gente está sintonizado. Cada uma dessas dimensões tem uma frequência, né? E eu costumo dizer que é como se fosse uma frequência de rádio, né? Porque se eu estou sintonizada com bons pensamentos, eu vou estar atraindo para o meu campo magnético também bons fluidos, eu vou estar conseguindo que as coisas fluam mais naturalmente na minha vida. Então o nível de pensamento é aquele: será que eu estou remoendo muito os meus problemas? Será que eu estou pensando na mágoa que aquela pessoa fez para mim no passado e eu não consigo me desapegar em nível de pensamento? Que tá, às vezes é o que me dá a gastrite, porque daí a gente já começa a juntar com o físico. No plano de pensamento, eu costumo pensar muito num ente querido que faleceu e não consigo me desligar. Ou em determinados momentos, ou em determinadas situações, eu penso naquela pessoa que faleceu. Pensar sobre os problemas, remoer, ou simplesmente ter uma postura de pensamento mais negativo. Ter um mental mais vulnerável também à preocupação com o que os outros vão pensar. E aí daqui a pouco se moldar, inclusive no seu jeito de ser, em função disso. Então tudo isso vai gerando desequilíbrio no nível mental. O emocional, então, é aquele onde estão, como o próprio nome diz, né, as emoções, onde estão os sentimentos. Então é lá que eu vou ter expressões de otimismo, pessimismo, eu vou ter expressões de raiva, irritabilidade, de tristeza, de ansiedade, de medo, de insegurança, sentimentos de ressentimentos e outros. Então o nível emocional é aquilo que nos toca, né, e que também vai ter toda uma questão física e mental implicada, né? Que o sujeito, ele chega com aquela queixa, às vezes ele põe a mão no peito e diz: eu tô com uma angústia, ou eu tô com uma preocupação, ou eu tô com medo, ou eu sou muito ansiosa. E aí aquele nome tão aberto pode estar expressando uma série de emoções. E por fim, nós temos a dimensão espiritual. E a dimensão espiritual do ser humano, espiritualidade, primeiro que nada tem a ver com religião. Espiritualidade é o sujeito ter uma razão para que viver. Espiritualidade é você ir além de si mesmo. É ter consciência de que você faz parte do todo. Agora, para onde esse todo te leva, que todo é esse, aí tudo bem, vai conforme a crença de cada um. Mas é transcender na sua forma de ver a vida. Essa é a dimensão espiritual. E eu posso ou não fazer uso de alguma religião para enxergar a minha dimensão espiritual, mas não necessariamente. Eu posso ser espiritualista e trazer para mim esses princípios e aplicar eles na minha vida, e eu vou estar entrando em contato com a minha dimensão espiritual. E a dimensão espiritual, ela pode ser aquilo que a gente, então, disso que eu estou explicando, né, desses outros exemplos, que eu dei o exemplo, por exemplo, no mental, né, estou pensando muito no ente querido. Daqui a pouco esse ente querido, ele está mais próximo. Daqui a pouco ele fez o desencarne, mas ele não conseguiu partir, porque essa pessoa, com o seu pensamento, com a sua tristeza emocional, com a sua angústia, ela não conseguiu deixar esse ente querido partir. E ele fica preso no campo daquela pessoa, no campo espiritual. E a gente percebe isso algumas vezes em alguns processos de regressão, que esses seres acabam tendo a oportunidade de serem encaminhados, porque quando se abre a frequência de passado, eles normalmente vão buscar auxílio naquele momento da consulta, justamente porque não conseguiram mais, ficaram presos, né, no espaço assim, entre ter um corpo físico e ir para o plano espiritual.
E esse é um exemplo de uma questão espiritual. Pesadelos, né? Daqui a pouco existem também muitos médiums que ainda não se desenvolveram e que estão tendo esses sinais de mediunidade. Tem premonições, conseguem ouvir ou falar, né? E o sobrenatural é algo que pode encantar, mas ao mesmo tempo amedrontar. Então, como desenvolver essa sensibilidade, essa intuição? Aquilo faz parte da dimensão espiritual. E interfere no mental, no emocional, no físico. É importante ter o equilíbrio entre todas essas 4 dimensões. Então, a terapia holística ela vai estar olhando para essas 4. De uma forma geral, singela, seria mais ou menos isso, o entendimento das 4 dimensões do ser. Resumindo, o terapeuta holístico, ele olha o ser humano por completo, né? No seu físico, na sua mente, nas suas emoções e no seu espírito. A terapia reencarnacionista, né, ela tem alguma aplicação específica para uma dessas 4 dimensões, né, seja ela física, mental, emocional, espiritual, ou de uma forma geral ela pode ser... Porque normalmente quando nós falamos em terapias reencarnacionistas, nós estamos falando lá no problema, né? Tentar resolver o problema, né? Como tu mesmo disseste, quando a pessoa está bem, dificilmente ela vai procurar aquilo, né? Normalmente ela vai procurar uma terapia quando algo lhe aflige. Agora tocou o telefone, eu perdi. Quando isso lhe aflige, né? A pessoa vai buscar o auxílio. A psicoterapia reencarnacionista, ela pode auxiliar essas 4 dimensões? Com certeza, até essa pergunta é bem importante vir agora, que a gente falou das dimensões, porque para qualquer uma dessas situações, para esses exemplos, a psicoterapia reencarnacionista, acessar uma memória de vida passada específica, ela vai com certeza ter esse objetivo, ela vai buscar desde uma questão de depressão, por exemplo, uma síndrome do pânico, até uma situação de irritabilidade, uma situação de um problema físico, como uma dor que não se conseguiu, né, até então de uma outra forma uma melhora, um quadro de ansiedade, um padrão de pensamento, né? Determinados pensamentos. Muitas vezes é muito interessante que a gente, quando faz a regressão, depois conversando com a pessoa, né, com o paciente, as falas que ele traz quando ele está vendo, quando ele está relembrando, recordando, são muito, às vezes até igual a fala que ele tem agora, que ele traz para o consultório, que ele traz para a vida dele, como mandamentos. Então é muito interessante, sim, com certeza, para qualquer uma dessas dimensões, a psicoterapia ela é recomendada. Remy, nós falamos bastante, né, talvez do seu ponto de vista teórico, né, da psicoterapia reencarnacionista. Mas provavelmente muitas pessoas, né, vão se perguntar: sim, mas e aí? Né? O medo, como é que eu vou acessar uma vida passada? Né? Pô, será que eu vou estar dormindo? Será que eu vou estar sob efeito de alguma medicação? Eu estou acordado? Eu vou ser hipnotizado? Né? Será que depois de acessar essa vida passada eu vou me lembrar disso? Né? Por curiosidade, né? E provavelmente as pessoas que te procuram em teu consultório também, antes de fazer, talvez elas já cheguem lá por alguma indicação, mas as pessoas têm essa curiosidade de como é o processo. Tu pode falar um pouquinho para nós de como se processa, se acessa essa vida passada? Será que todos nós fomos reis e rainhas? Ou será que alguns de nós fomos súditos? Então, com relação a essa última questão, né, de o que eu fui, acessar por curiosidade, com certeza existe toda
uma especulação, né, antes de acessar propriamente dito, o que será que desencadeou essa questão hoje na minha vida? Por que será que eu tenho essa dificuldade de relacionamento tão complicada com meu filho? Será que noutra vida a gente foi casado? Tem essa especulação, com certeza, essa curiosidade. E claro, quem não gostaria de ter sido um rei, uma rainha, né, um monarca, mas na verdade, então, como que funciona esse acesso, né? Esse acesso, durante, como eu disse, é uma ferramenta terapêutica, então acontece durante o processo de terapia, e basicamente quando se decide, né, se combina com o paciente, temos essa situação, vamos pensar numa regressão, a gente vai ter 3 momentos. Um primeiro momento, então, que vai ser o que a gente chama de pré-regressão, em que ali vai ter toda uma preparação, falar especificamente do processo, né, como que funciona, que eu já vou estar explicando, identificar que tema exatamente que agora eu estou em sofrimento físico, psicológico, mental, espiritual, o que está me angustiando a ponto de buscar, vamos tentar com essa ferramenta, né, para ver o que a gente consegue, a regressão em si, depois da pré, e por fim o pós-regressão, em que o pós-regressão, então, porque durante a regressão, como funciona? A pessoa, então, né, respondendo a tua pergunta, Marcos, não há hipnose, não dorme, ela não é feito uso de nenhum tipo de indutor químico, não toma nenhuma medicação, nada. Ela simplesmente vai sentar numa cadeira que vai reclinar aquela cadeira do papai, né, ou pode ser feito numa maca, e ali eu vou estar fazendo um relaxamento psicofísico com a pessoa, né? E a partir desse relaxamento, desse mantra de relaxamento, eu vou estar preparando ela para acessar esse passado. Então, na verdade, eu estou ali como uma facilitadora, porque quem vai estar me ajudando, me auxiliando, vão ser os meus mentores espirituais e os mentores espirituais daquela pessoa. Esses é que vão estar nos auxiliando. É um trabalho muito lindo, um trabalho muito, assim, muito rico em termos de troca de energia, e a pessoa, ela não dorme, ela fica apenas com os olhos fechados, né? E ela pode, inclusive, sentir vontade de ir no banheiro, estou com sede, ela levanta, ela vai no banheiro, ela retorna, fecha os olhos e continua. Então, eu não há nenhum tipo de indução. Realmente é um acesso, o estado de consciência da pessoa, ela vai para um estado de consciência ampliado, em que ela se permite, né, ela vai estar acessando uma memória que até então estava inconsciente, que está na memória celular, que está na memória do inconsciente dela, mas que está ali. A gente só vai recordar. Nós não vamos alterar, inclusive. É sempre uma recordação, e uma recordação fidedigna do que realmente aconteceu. E aí, ao final, né, quando ela chega no que a gente chama de ponto ótimo, que é onde ela realmente pode parar, que a gente terminou o trabalho, ela abre os olhos e aí ela vai estar bem naquele momento, é o momento que a gente se certifica, por isso chama ponto ótimo, que a pessoa vai estar se sentindo bem, vai estar se sentindo, né, tudo aquilo que ela acessou que foi traumático, né, depois ela na verdade vai estar bem ao final. Por quê? Porque durante o processo de regressão, então ela vai passar pela questão da vida. A gente vai recordar o momento da morte, recorda o que aconteceu, né, do momento em que então com a morte em si também já é uma memória traumática, né, muitas vezes o como morreu, e para onde foi o espírito, né, o momento que ele sai do corpo físico, porque aí podem variar. Pode ser que vá para um umbral, pode ser que fique ali, pode ser que siga direto, né, para o plano espiritual, pode ser que vá para um local de tratamento, ou uma escola, ou enfim. Então, nós temos que acompanhar a jornada
desse espírito até ele chegar lá no plano espiritual, no momento que às vezes vem mensagem, às vezes a pessoa ela tem, né, alguém que vai estar conversando com ela e explicando, e ela vai ter um entendimento de muitas coisas na vida dela, né, a partir daquela informação que ela está recebendo, daquele aprendizado. E aí ela vai chegar um momento lá no plano espiritual que ela vai estar muito bem, que ela vai estar feliz, que ela vai estar se sentindo tranquila, em paz, solta, aceitando o que aconteceu. E aí nesse momento a gente para, que é o momento em que a gente parar a regressão, é o momento em que ela vai ficar sintonizada, é com aquilo, com aquela memória que vai ficar mais forte a sintonia. E depois a gente tem o momento do pós-regressão, que então a gente vai estar revivendo, fazendo todo o entendimento, conversando, para entender como tudo aquilo que foi acessado, tudo aquilo que foi recordado, como que aquilo está interferindo hoje na vida da pessoa. Porque durante a regressão eu transcrevo tudo que a pessoa faz, tudo que a pessoa fala, né, faz toda a transcrição e vou lendo no pós-regressão. Então algumas coisas ela lembra, outras coisas não vai lembrar, com detalhes, né, mas aí para isso eu anoto, para a gente poder estar percebendo as dimensões, como que elas estão sendo afetadas por aquela memória, né. Remy, eu, dentre os vários ouvintes que nos escreveu aqui pelo Facebook, inclusive gostaria de mandar um abraço para os nossos ouvintes de Salvador e de Belo Horizonte, que está nos escrevendo aqui. Teve uma ouvinte aqui, a Valda, aqui de Caxias. Ela pediu para você tentar escrever, de alguma forma ajudar, porque ela está ouvindo a sua palestra, ele gostou muito. E ela tem uma amiga que está com os filhos na adolescência, e eles estão com muito problema em casa, falta desse equilíbrio, desse controle. Eu gostaria de saber como você poderia tentar auxiliá-la através de tudo isso que você está falando. Mas, enquanto isso, para darmos um tempo, eu vou pôr um ponto de Oxalá para homenagear o nosso apresentador, que teve a brilhante ideia de te convidar hoje. Então agora um ponto de Oxalá. Saravá, 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 esse filho de pemba que fica de pé no congá. Saravá, saravá, Oxalá, ele é pai de cabeça, não deixa o seu filho tombar. Saravá, 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 esse filho de pemba que fica de pé no congá. Saravá, saravá, Oxalá, ele é pai de cabeça, não deixa o seu filho tombar. Lua, ilumina o terreiro que o pai de cabeça chegou. E já deve a noite meu galo de peba cantou. Saravá, 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 esse filho de peba que fica de pé no congá. Saravá, saravá, Oxalá, ele é pai de cabeça, não deixa o seu filho tombar. Lua, ilumina o terreiro que o pai de cabeça chegou. Lua, e já deu meia-noite meu galo de peba cantou. Oxum. Depois da homenagem a Oxalá que nós fizemos, como o nosso apresentador ficou muito emocionado, ele está aqui enxugando as lágrimas, eu voltei a
apresentar o programa aqui para ele, enquanto ele se recompõe, gostaria de saudar os nossos patrocinadores, a Herbanária São Carlos, a Automecânica Medeiros, a Risco Zero Assessoria e Treinamento e a Escola de Teologia Umbandista. Remy, voltando ao caso daquela ouvinte que nos ligou pedindo um conselho, o que ela pode orientar a amiga dela que está tendo problemas com os filhos adolescentes. O que você tem a nos dizer sobre isso? Sim. Essa questão que a nossa ouvinte trouxe realmente é algo que, num primeiro momento, a gente pode dizer que já seria de alguma forma que tranquiliza. Ela não é a única pessoa que passa por essa situação, com certeza. Por incrível que pareça dizer isso, e parece até meio clichê, não é. Porque as pessoas, quando estão vivendo o problema, quando elas estão dentro do olho do furacão, como a gente costuma dizer, elas têm uma percepção, uma ideia de que só elas é que estão sofrendo daquela forma. O nosso problema é sempre pior do que o dos outros. Exato. E até ficam se debatendo por que isso, querendo entender o porquê. Então, fiquei pensando o que poderia ser dito até como uma forma de alento. E uma das coisas que com certeza pode estar sendo um caminho, né, para essa mãe lidar com esses filhos que está enfrentando essa situação, seria entender que quando a gente está nesse momento de viver essa situação de desespero, um misto de raiva, um misto de mágoa, um cansaço, um sentimento de impotência, entre outros, como mãe, é poder estar percebendo que todos esses sentimentos estão sendo vividos por alguma razão. Esses conflitos familiares, eles existem por alguma razão. Não é por acaso que essas pessoas estão hoje na mesma família, sejam biologicamente vinculados ou não, como adotivos, por exemplo. Não existe o acaso nesse sentido de por que está na mesma família. Aquela sogra, aquele neto, aquela nora, aquele filho, né? E o que eu percebo ali é que existe alguma necessidade não atendida, pensando em vidas passadas. Provavelmente existe alguma dor de abandono, de rejeição, e que todos nós, de alguma forma, viemos curar uma dor de abandono e rejeição, porque no fundo o que o ser humano quer é ser amado e ser feliz. Só que por que isso é tão difícil? Porque a gente vem com um pacotinho de inferioridades que a gente vem para curar, para resolver. E o que está à tona ali naquela relação familiar dessa mãe com esses filhos, a gente chama de gatilho na psicoterapia reencarnacionista. Os gatilhos são essas situações, esses momentos em que a gente que nos faz aflorar toda essa gama de sentimentos negativos, inferioridades. Só o fato de se dar conta que tem um porquê e aceitar que existe algo que, por exemplo, pode ser esse sentimento de impotência. Teria que entender, claro, né, Valdez, o que exatamente, né, estaria acontecendo naquela família. Mas com certeza é algo que não está sendo atendido do passado e que pode, num acesso de memória, daqui a pouco está sendo visto e aceito. Eu me lembrei de 2 exemplos de pacientes que eu gostaria de ilustrar, que talvez possa também, né, poder ilustrar o que eu estou falando, para não ficar aqui falando algo que, né, talvez não fique muito claro. Entender mais claro, de maneira mais simples. Isso, exatamente. Então eu me lembro de um caso de uma mãe que não conseguia aceitar o filho, que o filho tinha um problema, tinha uma síndrome e exigia muitos cuidados. E aí essa mãe teve que fazer toda uma modificação na sua vida para poder, na sua vida laboral principalmente, para poder ficar a maior parte do seu tempo com essa criança, e gastos e toda uma rotina nova.
E ela tinha dentro dela um misto de culpa, um misto de raiva, um misto de não aceitar esse filho daquela forma, por ele não ser dito normal. E quando ela buscou esse auxílio do tratamento, da psicoterapia reencarnacionista, o que eu estou querendo dizer é que muitas vezes não é o resolver o problema, é o entender e aceitar o porquê. Quando a gente aceita e entende o porquê das coisas, fica muito mais fácil, porque se a gente parar para pensar, o ser humano ele se debate na maior parte do sofrimento dele, às vezes não é nem para mudar, é para entender o porquê que aquilo está acontecendo na vida dele, porque ele tem uma questão existencial de entender por que isso está na minha vida. Preocupa mais em entender por que está acontecendo, claro, do que resolver. Com certeza, porque a gente vem com um instinto evolutivo que a gente precisa entender. Essa é a grande sacada. A gente está aqui reencarnando para entender algumas coisas. E por isso que o que nos angustia é o porquê. Por que isso? Por que esse filho assim? Por que eu estou nessa vida? Por que esse marido? Porque no momento em que eu consigo entender, uma parte nossa, 80%, 85% já se acalma. E o restante é fazer a mudança. Mas a mudança, às vezes, a pessoa nem chega a querer fazer, ela só entendendo, ela já se dá por satisfeita. E no caso dessa mãe, quando ela acessou a memória, ela percebeu, numa vida passada, fazendo um recorte do que interessa aqui, que ela era uma traficante numa vida passada e esse filho, né, na verdade, era uma pessoa que ela foi lá, ofereceu droga, viciou e ficou oferecendo, ficou viciando, e aí o filho, né, na vida passada, que era um usuário, enfim, acabou morrendo de overdose. E aí há todo um resgate, né, que o Marcos falou no início, de karma, reencarnação, que a gente tem que considerar. E o fato dela perceber todo o papel que ela teria ali de resgate, daquele que ela tirou a vida e que agora ela é responsável por cuidar desta vida, né, tornou a situação que ela encarava como um fardo completamente diferente. E ela percebeu que ela tinha uma missão ali, um resgate importante. E ela mudou completamente a forma de encarar esse filho na vida dela. E ela parou por ali. E esse é um exemplo. Então, às vezes, a gente saber a causa nos ajuda muito. E no caso dessa mãe, depois que ela aceitou a ideia sobre esse passado, digamos que ela... Como ficaria isso perante a existência, perante a Deus, se ela cuida desse filho, ela fez mal, e depois, digamos, entre aspas, a palavra que eu consigo para o momento, pagar isso? Como fica? Não seria pagar, na verdade, houve uma escolha. Ela escolheu ser mãe dele nesta vida. E ela escolheu isso conscientemente lá no plano espiritual, porque ela teve noção das consequências daquela vida passada que ela teve. E por ter esse conhecimento, por ter tido essa oportunidade de escolher, isso mostra um grau de consciência. E ela poder estar vivendo isso é como se abrisse a tua cabeça e ela ficasse maior do que ela estaria. Você sente ampliar os horizontes. E aí ela enxergou aquela gravidez, ela enxergou aquela maternidade de uma forma completamente diferente. O que ela não conseguia era aceitar esse filho, e ela conseguiu aceitar. Então, não houve nenhum trabalho no sentido de por que dele vir assim ou não. A questão era dela. A memória era dela. A memória, né, então, do porquê da criança vir com esta síndrome, aí já seria outra questão. Mas o porquê que a mãe não conseguia aceitar, porque também tinha uma certa culpa que ela trazia desta existência, mas que já vinha da outra, de culpa por ter matado aquele jovem de overdose. Sim. Claro que ele usou, né, enfim, aí uma entre culpa e responsabilidade, também, claro, sim. Mas houve um sentimento de culpa muito forte, que foi levado para depois da morte. E essa culpa, ela é cortada a sintonia. Então a terapia, ela vai fazer o quê? Ela vai aliviar sentimentos de culpa, de mágoa, de raiva do passado,
de uma outra história, para que a pessoa fique mais leve, para que se ela sentir e vai sentir, né, em outras situações, culpa, raiva, mas não relacionado a uma outra história, e sim a que ela está vivendo hoje. Então, se a gente for buscar, né, na questão dessa ouvinte, existe sempre uma dor que não está sendo atendida. E muitas vezes esses conflitos, uma que tem a ver com a idade, que são adolescentes. Sim. Então, dentro do ciclo vital, existe essa questão de conflito com os pais na fase da adolescência, que vamos dizer assim, tem uma parcela disso que é esperado, que é saudável dentro do contexto. Agora, o quanto existe esse conflito, que tipo de conflito, quão são rebeldes, ou o que estão fazendo que extrapolaria algo aceitável, aí tem que ver. Porque não é tão linear, tá faltando controle, mas será que ela não está tentando e justamente está se sentindo impotente porque não está dando controle? Então, teria que entender ali a dinâmica familiar, o que está acontecendo. Entender também os anseios da... Claro, o que ela... É um indivíduo que está deixando de ser criança e começando a tornar-se adulto. E isso assusta a princípio. Com certeza. E uma outra coisa, se essa mãe aceita de bom agrado, cuida do filho, eu posso dizer que ela passa no teste. Qual seria a recompensa ou como ficaria a vida dela? É possível explicar na próxima encarnação ou a partir desse momento como ficaria essa vida? Então, o que seria para a próxima, daí vai muito da filosofia de cada um, né? Por exemplo, para os hindus, eles dizem que o pensamento que você tem, o teu último pensamento na hora da tua morte é o que vai ser determinante para a tua próxima encarnação. Já existem outras filosofias de princípio reencarnacionista, em que na verdade não é exatamente o teu pensamento que vai ajudar a determinar, e sim tu vai ajudar no maior. Então depende muito daí da crença. O que a psicoterapia reencarnacionista vai falar, vai dentro como princípio teórico, é que aquilo que você resolveu nessa é como se dissesse assim, na minha cestinha eu tenho uns itens a menos, sabe, um checklist. Sim. E isso a menos já foi. Agora, já resolvi isso. Mas se vai ter uma gratificação, a gente não sabe, porque a gente, sei lá, tem 200, 250 reencarnações. Daqui a pouco eu estou resolvendo um detalhezinho de uma das 250. Daqui a pouco eu tenho outras tantas que tem que resolver a mesma temática. Porque uma única regressão não é às vezes suficiente para tratar aquele tema. Eu tenho pacientes, por exemplo, que já fez 5, 6, 7 regressões para o mesmo tema. Então a gente vem com N experiências. Basta a gente pensar assim: hoje, com a minha idade, o número de experiências que eu já passei só nesta vida, considerando a minha infância de agora, o início, é uma gama imensa de experiências positivas, negativas, traumáticas, né, felizes e etc. Mas se eu multiplicar isso por 200, eu vou ter um número muito maior de experiências. Então, uma dor de mágoa, uma dor de um medo, uma insegurança, eu vou numa regressão, às vezes, acessar uma vida. Mas eu posso ter outras tantas em que eu vivi outras histórias, outros séculos, outros contextos, o mesmo sentimento. Então, não se fala em gratificação, se fala em, aliviei um pouco a minha carga de cura, a minha inferioridade na questão, sei lá, irritabilidade, ela está um pouco menor, né? Mas eu vou seguir trabalhando isso, porque a nossa encarnação é para evolução, não é a passeio. Por mais que se queira alguns pensar, a gente vem justamente com uma proposta evolutiva. E tem temas para algumas pessoas, todos nós temos determinados temas que são para a vida toda. Que são anos investindo em autoconhecimento e trabalhando, porque são os grandes temas existenciais, do que diferente para ti, para mim, para outra pessoa. Então, claro que vai ganhando um bônus, eu brinco, às vezes tem milhas, né, com certeza. Sim. Que é a proposta evolutiva, que é isso que você vem falando. Mas o que vai ser na próxima, daí a gente não... Para pensar sobre isso, aí teria que ter uma opção, né, daí vai muito pessoal de cada um. Sim.
Marcos, está chegando ao final do programa e dentre os inúmeros pedidos aqui tem o Vinícius da casa Caboclo Jurema que oferece um ponto de Ogum para o Luciano. Eu gostaria de oferecer para ele. Vamos lá então. Modéstia. Ogum a sua capa balançou, Ogum a sua capa a folha mexeu. Ogum a sua capa balançou, e o senhor é da esquerda, levante a sua mão. O senhor é da esquerda, levante a sua mão. O senhor é da esquerda, levante a sua mão. O senhor é da esquerda, levante a sua mão. O senhor é da esquerda, levante a sua mão. Ogum a sua capa balançou, Ogum a sua capa a folha mexeu. Ogum a sua capa balançou, e o senhor é da esquerda, levante a sua mão. O senhor é da esquerda, levante a sua mão. O senhor é da esquerda, levante a sua mão. O senhor é da esquerda, levanta a sua mão. O senhor é da esquerda, levante a sua mão. Ogum a sua capa balançou, uiê! Ogum a sua capa a folha mexeu. Ogum a sua capa balançou, e o senhor é da esquerda, levante a sua mão. O senhor é da esquerda, levante a sua mão. O senhor é da esquerda, levante a sua mão. O senhor é da esquerda, levanta a sua mão. O senhor é da esquerda, levante a sua mão. Ogum a sua capa balançou, uiê! Ogum a sua capa a folha mexeu. Ogum a sua capa balançou, e o senhor é da esquerda, levante a sua mão. O senhor é da esquerda, levante a sua mão. O senhor é da esquerda, levante a sua mão. E o senhor é da esquerda, levante a sua mão. O senhor é da esquerda, levante a sua mão. Ogum a sua capa balançou, Ogum a sua capa a folha mexeu. Ogum a sua capa balançou, e o senhor é da esquerda, levante a sua mão. O senhor é da esquerda, levante a sua mão. O senhor é da esquerda, levante a sua mão. O senhor é da esquerda, levante a sua mão. O senhor é da esquerda, levante a sua mão. Ogum a sua capa balançou, Ogum a sua capa a folha mexeu. Ogum a sua capa balançou, e o senhor é da esquerda, levante a sua mão. O senhor é da esquerda, levante a sua mão. O senhor é da esquerda, levante a sua mão. O senhor é da esquerda, levanta a sua mão. O senhor é da esquerda, levante a sua mão. Ogum a sua capa balançou, uiê! Ogum a sua capa a folha mexeu. Ogum a sua capa balançou, e o senhor é da esquerda, levante a sua mão. O senhor é da esquerda, levante a sua mão. O senhor é da esquerda, levante a sua mão. O senhor é da esquerda, levanta a sua mão. O senhor é da esquerda, levante a sua mão. Ogum a sua capa balançou, uiê! Ogum a sua capa a folha mexeu. Ogum a sua capa balançou, e o senhor é da esquerda, levante a sua mão. O senhor é da esquerda, levante a sua mão. O senhor é da esquerda, levante a sua mão. E o senhor é da esquerda, levante a sua mão. O senhor é da esquerda, levante a sua mão. Ogum a sua capa balançou. Remi, voltamos ao programa agora com não param de chegar perguntas aqui para nós e nós temos pouco tempo, dentre o pouco tempo que nós temos agora, tem uma aqui agora que me deixou encucado. É uma jovem de 23 anos que pergunta por que ela tem sensação de culpa sempre que ela vai fazer alguma coisa. De onde viria essa sensação? O que explica isso? Então, como a gente tem um pouco tempo, eu espero conseguir tá auxiliando essa ouvinte nessa dúvida.
Mas esse sentimento, como ela trouxe, de culpa, que a gente não consegue explicar, muitas vezes não vem exatamente igual o que ela está vivendo nessa vida, foi o que aconteceu numa vida passada. Mas sim que ela viveu alguma experiência de vida passada em que naquele momento ela sentiu uma grande culpa. E aquilo foi tão forte que ela ficou presa naquele trauma. E aí quando ela reencarna novamente, qualquer coisa que ela vá fazer, ou dentro de determinada área da vida dela, por exemplo, afetiva, ela vai estar se sentindo culpada, ou vão estar acusando ela de alguma coisa que ela vai estar se sentindo culpada. Porque muitas vezes o que a gente vive nessa vida não necessariamente é literal igual ao que foi no passado, mas é como um gatilho, é só uma oportunidade para aflorar aquele sentimento. Então, por exemplo, se no passado ela, por alguma situação, ela foi suicida, por exemplo, ela se suicidou, e ao se suicidar ela percebeu, se arrependeu e percebeu o erro que ela fez quando já, né, espírito, vendo o corpo dela, por exemplo, né, morto, corpo físico ali, e aí aquela culpa é tão forte que é justamente isso que a psicoterapia vai buscar, resgatar, tirar a pessoa daquele trauma, porque ela fica aprisionada ali. Hoje, por exemplo, ela não consegue ter um relacionamento pleno, feliz, porque de alguma forma ela se sente culpada, ou ela vai buscar um relacionamento que já gere alguma situação que ela se culpe. Na verdade, essa culpa, ela aflora o tempo todo, porque é justamente um evento de passado, de uma ou mais vidas, em que ela sentiu culpa. E por isso que nessa ela não consegue encontrar causa. Eu me lembro de uma situação de uma regressão, em que a pessoa, ela era uma mãe casada, e o filhinho pequeno estava próximo a ela, ela estava cozinhando, e de repente o filhinho, na função da cozinha, o filho acabou mexendo no fogão e derramou uma panela de água quente no seu rosto. E tinha 2, 3 anos de idade. Aquilo foi tão forte para aquela mãe ver aquilo acontecer num século que não tinha nem hospital, tratamento. Foi tão desesperadora a culpa que ela sentiu, porque ela na hora se sentiu culpada pelo que aconteceu e não como uma fatalidade. E depois, vendo aquela criança crescer, e ela vê o rosto da criança, que ficou, por sinal, todo machucado, todo repuxado, enfim, em função do acidente, ela não via como um acidente, ela via como algo que ela foi culpada. E aí, tanto que ela adoeceu e acabou morrendo de um câncer, em função de tão forte a culpa que ela sentiu por fazer isso com o filho dela. E o que aconteceu depois no pós-regressão? A gente pôde conversar exatamente de que ela não foi culpada, foi um acidente. E na vida hoje ela trazia muito esse sentimento de culpa. Ela não conseguia praticamente viver dentro de um outro contexto familiar, porque ela se sentia responsável, se sentia culpada se ela não fizesse o que ela tinha que fazer, e estava presa em determinadas ações que, se ela não fizesse, ela sentia uma culpa tremenda. Então essa culpa de hoje só veio a aflorar por tão forte, porque é uma memória de passado. E aí ela entendeu, ela aceitou, a gente trabalhou isso, e ela pôde se libertar desse sentimento. Seria um exemplo que eu teria para dar para essa ouvinte. Remy, tu tens relatado aqui normalmente situações traumáticas, né? E como as pessoas reagem a essas situações, né? Porque tu fala em situações de morte, situações de dor, né? No momento, né, não da reencarnação, né, da regressão, desculpa. No momento da regressão, a pessoa que está relatando o fato, ela sente essa sensação física, ela sente essa dor, ou ela simplesmente visualiza a história e relata o que ela está vendo? Então, essa pergunta é muito interessante, porque depende. A resposta é essa. Depende da situação. Eu confio muito no trabalho espiritual que está por trás.
E o que eu percebo é que, dependendo da situação, se a pessoa, para entender de uma forma mais plena aquele aprendizado, ela vai estar recordando, talvez, com certeza não na mesma intensidade, pode ser muito próximo, porque ainda é necessário ela sentir fisicamente, e alguns pacientes acabam chorando muito, tendo uma catarse durante o processo, porque aquilo auxilia de alguma forma. Não é uma questão de evolução, mais evoluído, menos evoluído, não é essa a questão. A questão é que é a forma dele registrar, é mais sensorial, é mais físico, então é uma forma de ajudar, e ele vai acabar recordando, porque isso é espontâneo, isso não é algo que é induzido, isso é espontâneo dentro do processo de regressão. E a pessoa vai ter, até por ela ter mais sensibilidade, por ela ter uma certa mediunidade, daqui a pouco ela pode sentir de uma forma mais intensa. Mas às vezes a gente tem situações em que as pessoas, elas vão estar relatando, como se estivessem relatando um filme, e não necessariamente relatando com sentimentos, se emocionando, chorando, sentindo aquilo que está sendo relembrado, que também tem a ver com como a pessoa funciona hoje. Existem pessoas de temperamento mais sensível, de temperamento menos sensível. Isso, na verdade, a psicologia explica, é um traço de personalidade, que eu posso ser mais ou menos sensível. E esse temperamento que constitui a minha personalidade, ele na verdade, a gente percebe que ele se mostra muito em como a pessoa vai fazer a regressão. Uma pessoa, por exemplo, muito racional, às vezes ela tem dificuldade de acessar suas emoções já no dia a dia, porque ela racionaliza tudo, intelectualiza tudo. E na regressão, provavelmente ela vai acabar tendo uma certa dificuldade. Ela vai meio que ser um narrador impessoal. Mas com certeza aquilo está fazendo efeito, porque naquele momento ela só consegue acessar pela dimensão mental, mas depois ela vai conseguir acessar pelo emocional. Tem pessoas que acessam pelo físico, pelo emocional, né? O mental, na verdade, varia muito, mas o que eu percebo assim é que a forma como a pessoa acessou, se foi mais intenso ou menos, faz sempre sentido para aquele tipo de pessoa, para que ela consiga ter o melhor resultado. Isso é o que eu percebo com a minha experiência do tempo que eu trabalho com isso. Remy, estamos chegando já no final do nosso programa. Uma última perguntinha, né, de uma ouvinte. Nós falamos aqui muito a questão das mães, né? Se eventualmente uma mãe achar que o seu filho tem algum problema, né? Uma criança, né, que tem algum problema, e ela acha que isso pode estar associado a uma vida passada. Uma criança pode fazer esse tipo de regressão? Como é que se trata isso, né? Quando uma criança tem um problema, né, e a família ou o terapeuta identifica que por meio de uma terapia de vida passada pode-se resolver esse problema. Sim. Se puder ser bem sintética nos últimos minutos. Tá certo. Na verdade, criança, idoso, paciente cardiopata e outras situações de risco de saúde, né? A gente costuma não fazer a regressão na pessoa diretamente. Nós fizemos através do canal, que a gente chama. Então, uma outra pessoa se disponibiliza a ser o canal. Ela vai acessar a memória daquela criança, daquele idoso, daquele paciente, por exemplo, que está num hospital, que está em coma, e que de repente a gente pode estar ajudando, por exemplo, através de uma terapia dessas, para auxiliar no quadro de melhora e de entendimento do que está acontecendo. A princípio poderia se fazer em criança, mas a questão é o que vem de memória, se ela vai saber elaborar ou não. Então, como eu trabalho com a regressão ética, eu não faço regressão em criança, em menores, né? Apenas em adultos maiores e adultos que não tenham nenhum problema cardiopata ou outro risco de saúde que debilite ele, né, já no dia a dia, porque pode ser que não aconteça nada, mas pode ser que tenha uma emoção muito forte, né? Então, para não correr nenhum risco, para que tudo ocorra bem, que a pessoa fique bem do início ao fim do processo. Ok, são 21 horas e 46 minutos, 20 graus e 8 décimos e 90% a umidade relativa do ar.
Hoje tivemos aqui no nosso programa Voz da Umbanda a terapeuta holística Remi Soares. Remi, eu gostaria de agradecer a tua presença aqui, já de antemão convidar para uma próxima oportunidade, né, vires novamente conversar sobre esse processo terapêutico, né, muito interessante. E que tu possa nesse momento se despedir dos nossos ouvintes. Então, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer ao Marcos, ao Valdez, e agradecer ao Pai Saul também, que oportuniza esse programa para poder estar fazendo reflexões, para poder estar difundindo um momento de discussão, um momento de aprendizado, um momento de troca. E agradecer a audiência, agradecer aos que ouviram o programa, e com certeza, se quiserem que eu retorne, será um grande prazer, com certeza. E muito obrigada a todos. Muito obrigada, Remi. Valdez. Gostaria de agradecer a Remi Foi pouco tempo, mas muito aproveitável. Não é imortal o poço que é chama, mas que seja eterno enquanto dure. E deixar uma frase bem simples, que eu imagino que, resume bem o que ela nos falou. Podemos chorar e nos angustiar pelas nossas dificuldades e conflitos, mas nunca devemos desistir de nós mesmos. Podemos nos abater, mas nunca desanimar. Devemos amar a perseverança, como quem ama o melhor amigo. Obrigado, Valdez. Quero mais uma vez agradecer, relembrar os nossos patrocinadores: Ervanária São Carlos, Automecânica Medeiros, Risco Zero, Assessoria e Treinamentos e Escola de Teologia Umbandista. Lembrando que a Escola de Teologia Umbandista está com inscrições abertas para a 5ª turma, e o curso inicia no dia 28 de abril. Gostaria aqui de mandar um abraço para o pai Anael de Odé, que com certeza está em casa, né, nos ouvindo. Lembrar aos nossos ouvintes que no próximo domingo, dia 6 de abril, o pai Saul e o pai Rubens e o Valdez, né, todo domingo o Valdez estará aqui conosco. Boa noite aos nossos ouvintes, uma excelente semana e o meu saravá a todos. Senhora dos olhos d'água do Chu, do Chu, Yabá, mãe d'água. Acabamos de apresentar o programa A Voz da Umbanda, promovido pela Associação de Umbanda Caxias, que há 16 anos vem representando o afro-umbandismo caxiense, sempre buscando a união para um verdadeiro compromisso religioso. Uma boa noite e um bom início de semana com muito axé para todos e todas que acompanharam o nosso programa.